vocês estão acompanhando o Campeonato Paulista? Que isso, Thiagão? Já vem ele com esse papo de 22 pra cima da gente. Calma, calma. Estão usando uma situação que aconteceu no jogo Corinthians contra Mirassol para cobrar, criticar o nosso treinador Fábio Carille. Vocês acreditam que já tem torcedor pedindo a demissão do nosso treinador? Inacreditável, na minha opinião. Ah, Thiago, mas você não pode falar muita coisa não, irmão. No ano passado, né, quem acompanha aqui o meu trabalho há mais tempo, você defendia aí o Paiva, o Rafael Paiva. Opa, Rafael Paiva não, Mister Paiva. Sim, eu tinha um entendimento sobre o time que ele tinha em mãos, as peças, né, principalmente depois das lesões do David, do Adson, né? O Vasco não conseguiu fazer uma janela interessante ali no meio do ano e a galera já tá pesando na do Carille e os reforços acabaram de chegar, gente. A gente vai debater muito sobre isso aqui, utilizando essa situação que aconteceu aí no jogo Corinthians, trazendo aqui também uma matéria do GE que destacou uma resposta do Pedrinho na entrevista à Aline Nastari, da TNT Sports, falando que o Carille tinha que cobrar a diretoria, cobrar ele, cadê os pontas, né? Tá dificultando a minha maneira, a minha forma de jogar. Carille também pediu a barca para zarpar do Vasco, tem muita coisa pra gente falar nesse sentido do nosso treinador, projetar a decisão contra o Nova Iguaçu, destacando aqui o treino de hoje, né? O Lloyd estava ali participando e quero uma ajuda aqui pra gente resenhar, saber a sua opinião também. Quero trazer aqui o Canhotinha de Ouro e também o De Aranha analisando, avaliando alguns jogadores do Vasco, entre eles Verrete, Coutinho e PH. O De Aranha, rapaz, encheu a bola do PH, mas criticou de forma pesada Felipe Coutinho e o Canhotinha de Ouro analisando, né, o Verrete nesse time aí do Vasco. Bem interessante, família, pra gente resenhar nessa segunda-feira de carnaval. Então chega aí com o Thiagão que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o nosso treinador Fábio Carille, que visivelmente na última coletiva, mas estava revoltado da vida. E eu vou te falar que é um ponto que eu vou destacar, tá? Eu entendo que internamente no Vasco, eu sei que não quer dizer nada, mas eu vejo como um ponto positivo, tá? A galera não tá gostando da performance, tá? É um Carille revoltado da vida, é uma discussão ali, né, teve um jogo Jardim e Verrete, agora teve também Matheus Carvalho e Lucas Freitas. A galera não tá confortável, tá? Tá todo mundo assim querendo, tá demonstrando isso em campo. Foi o João Vitor, né, a galera do BTB Esportes, pegou lá saindo revoltado depois dessa derrota. Então eu acho que isso é um ponto positivo. Ninguém tá confortável, né, com o que tá acontecendo. Isso quer dizer alguma coisa que vai melhorar? Não, mas eu acho que é um ponto importante que a gente pode destacar. Tá todo mundo, né, tentando aí, lutando, brigando, discutindo para o Vasco performar melhor a família vascaína. E claro, né, a gente entende que isso passa também para os jogadores que estão chegando aí, que é o caso do Lloyd, do Nuno e também do Garré. Vão ser 3 jogadores importantíssimos para o Vasco melhorar, né, a sua parte coletiva, individual, a performance no geral, né? E aí, eu queria debater aqui com vocês, principalmente aqueles que defendem já a demissão do Fábio Carille. E eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender. Pô, papo reto, cara. Posso abrir meu coração aqui com vocês? Que eu fico assim, num primeiro momento, eu fico pensando, tá bom, demite o Fábio Carille. Traz quem? Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo, Crespo. Mas, meu Deus, gente, chegou os jogadores agora, sabe? E aí estão utilizando uma situação que eu não tô criticando a pessoa não, tá? Aqui até um jornalista aqui, a gente traz bastante informações dele aqui, que é o Matheus Gilbert. E aí ele levantou uma questão que a galera tava debatendo no X, colocaram no Instagram também, que eu vou mostrar aí pra vocês, ó. O amigo Gilbert disse a pura verdade no Twitter e trago aqui pra vocês. Angeleri, né, que é um lateral argentino, estreou ontem, né, com a camisa do Corinthians. E aí ele está pontuando aqui, estava há 2 anos no futebol espanhol e que não atuava há 6 meses. Entrou pelo Corinthians e deu assistência. Carille, em entrevista, disse que no Vasco, 2 jogadores que estavam atuando em seus clubes há 1 semana e meia precisam de adaptação. Qual é a sua, falei certo? Qual é a sua opinião sobre isso, torcedor? Então,
estão pegando essa situação que aconteceu ontem no Corinthians. O jogador entrou no decorrer do segundo tempo. Por incrível que pareça, eu estava acompanhando o jogo nesse momento que o lateral argentino entrou, acho que 26 do segundo tempo, e logo, né, deu uma assistência ali para o gol do Depay. Bate muito bem na bola, fez o arco. Muralha também ajudou. E aí a gente tem que pontuar aqui algumas questões, né? Porque assim, é difícil você fazer uma comparação dessa vendo, né, os times, principalmente, que você está enfrentando. O Corinthians jogando em casa, né, na sua casa, que não foi o caso do Vasco, o Newton Santos, o Vasco era o mandante, não é a casa do Vasco. Jogando na sua casa contra o todo-poderoso Mirassol, eu acho que tem isso também, né, que vale a gente pontuar. Diferente da situação do Vasco, que está encarando, gente, é difícil falar isso, é chato, é insuportável, me machuca, te machuca ouvir, mas é o melhor time do Brasil no momento. O melhor time do Brasil, que está jogando mais. Então, assim, é uma comparação que eu acho meio que absurda já nesse sentido. Claro que para alguns torcedores, poxa, Thiago, mas o cara tava jogando, né? O Lloyd, o Nuno, e eu falei isso aqui, pro Vasco ter alguma chance de ter um bom resultado no sábado, esses caras têm que estar em campo. Só que internamente teve um entendimento que, né, talvez ia sentir a partida, o clima, não sabem ainda o que é um Vasco e Flamengo. O que eu tô querendo colocar aqui, família vascaína, que a gente pode debater, né, se é certo ou se é errado, mas não dá pra cravar que é uma burrice do Carille, que foi um erro absurdo, que não dá, tem que demitir, deixa aí seguir o Carioca e depois... Não é assim, pelo amor de Deus, sabe? Não é o ponto. A gente pode entrar aqui num debate onde, como eu sou aqui um criador de conteúdo, eu tenho lá o grupo de membros, eu converso com vários amigos também, né, desabafando e tudo mais. Eu até pontuei isso para um amigo. Teve um amigo meu, Júlio, lá de Santa Catarina, mandar um abraço para ele, que ele falou, pô, Thiago, eu não entraria com o Lloyd e com o Garré. A adaptação, o clima, não sentir o jogo direito. A galera do grupo de membros já tava pedindo a entrada dos caras. Sabe, eu vi aqui nos comentários do meu vídeo de pós-jogo a galera pontuando, pô, Thiago, o Vasco já tava mal na partida, eu sei, mas depois que o Lloyd entrou e sacou ali, acho que o Matheus Carvalho tirou um jogador de meio campo, o Flamengo teve mais espaço, criou mais, o Vasco não conseguiu, né, ter aquele poder de marcação. Então você entende que cada um tá avaliando de uma forma, eu faria isso, eu faria aquilo. Eu não acho que o Carille fez nenhuma burrice no jogo de sábado. Até porque o adversário é muito qualificado, infinitamente mais qualificado que o nosso time. Esses três jogadores que chegaram, até na questão não só física, mas de entrosamento também com seus companheiros. Então assim, calma, gente. Eu não sou fã do Carille, eu não amo o Carille, mas calma, não vamos criar um furdunço nesse início de temporada, já que os jogadores acabaram de chegar. É diferente, eu vou pontuar aqui, por exemplo, comparando até com o Paiva, que eu defendia muito, que o Paiva fez contra o Botafogo. Lembra, no ano passado, acho que foi 3-0 o Botafogo? O Paiva me chega com a seguinte ideia: eu vou pegar o melhor time do futebol brasileiro, vou colocar o Jean David de ponta esquerda e eu vou tentar ter posse de bola contra o melhor time do Brasil, jogando lá na grama sintética, onde os caras estão voando baixo. Sabe, passaram o carro por cima da gente. Porque isso é uma burrice. Isso não tem justificativa. Porque você bota um cara que não consegue acrescentar nada com a bola no pé e fisicamente, sem a bola, não marca ninguém. Então, peraí, isso é uma burrice. O que o Carille fez, a gente pode debater. Agora, ter a certeza, tem como ter nada, de nada, família vascaína. Essa é a minha opinião. Agora, a gente tem uma matéria aqui, que é o Pedrinho falando, né, destacando. A partir de agora, com o tempo, aí sim a gente pode cobrar o Fábio Carille, na minha modesta opinião. Antes de destacar aqui essa matéria, né, tá na tela para vocês uma questão de barca, né, que pode acontecer aí no Vasco, que o Carille falou sobre isso na última coletiva. Tá aqui, ó. Sforza volta a atuar, mas Carille vê necessidade de enxugar elenco. Foi uma outra questão que muita gente debateu em relação a isso, né? Por que o Sforza, já que era um jogador que eu acho que a última vez que ele foi relacionado foi contra o Maricá, não sei se nesse jogo agora, antes do Flamengo, foi. Pois bem, era um jogador que tá fora dos planos, que o Carille colocou ele nesse clássico importante. Entendo eu, por não ter o Tietê e por não ter o Paulinho. Muita gente levantou a seguinte questão: e o Maxime? Gente, aí que tá. É aí que tá. É outra coisa que eu não sei se dá pra jogar só na conta do torcedor. Será que tá treinando bem? Tá performando bem? Será que valia realmente colocar o Maxime ali naquele jogo? Eu não sei, sabe? Por isso que eu não gosto de chegar aqui e cravar que o treinador é burro, que sai, porque eu acho que nesse momento não dá. As peças, né, poderiam entrar, muita gente validar a entrada do Maxime, mas, pô, tu tem o Sforza, que é o jogador da função, onde o Jair tava jogando de primeiro volante, então era ele, não era o Maxime, porque o Maxime não é primeiro volante, né?
Eu nem lembro se o Hugo Moura já estava em campo ali. Pois bem, eu acho que o Carille ainda não é o momento de fazer esse furdunço tudo, família vascaína. E aí nessa matéria que eu estou mostrando para vocês, ele, né, falando sobre essa necessidade que o Vasco tem hoje de enxugar o elenco. Eu acho que isso vai acontecer daqui a pouco. É até difícil, né? Mas Esforza, Capasso, Jean Davi, entre outros, né, tem que seguir o rumo porque, né, a vida deles que não dá para jogar no Vasco, mas de forma nenhuma, na minha modesta opinião. E tá aqui essa matéria do GE que eu estou destacando para vocês, ó. Diretoria avalia que conseguiu entregar as peças desejadas por Fábio Carille. E aí a matéria aqui do GE destaca, né, uma resposta do Pedrinho à Aline Nastari numa entrevista para a TNT Esportes. Tá aqui, ó. Cara, na coletiva, você tem que me cobrar, porque eu não te entreguei ainda as alternativas que você precisa para jogar. Às vezes você pode estar sofrendo nos jogos e você sempre assume. Diz que vai trabalhar com o que tem. Isso é o presidente Pedrinho, né, falando com o Fábio Carille. Eu falei, cara, você pode falar, eu não me importo. Se você falar que a gente precisa dos extremos. E ele continuava, não, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Mas a gente sabe. Então ele foi sempre um cara correto, muito firme. E agora acho que a gente consegue entregar para ele um elenco com mais alternativas, completou. Exatamente o que eu estou falando aqui. Sabe? Exatamente, chegou agora as peças. Então você tem que dar tempo. Não é porque não colocou o Lloyd ou o Nuno de titular, né, ou não deu a oportunidade para o Nuno, que estava em atividade, eu também não entendi, que a gente tem que falar agora que o cara não serve, não presta. Calma. Calma, aconteceu isso agora, né, com o Fluminense. Todo mundo pedindo a saída do Mano, tá fazendo merda, cagada, e aí tá dando a volta por cima, tá jogando melhor, tá performando melhor. E a gente espera que isso possa acontecer, né, com o Vasco de Fábio Carille, família vascaína. E aí, queria trocar uma ideia com vocês, antes de trazer aqui o Canhotinha de Ouro e também o De Aranha, pra gente debater sobre esses três jogadores, Verratti, Coutinho e PH, e falar um pouco da partida, né, contra o Nova Iguaçu, na quarta-feira, às 9h30, no Newton Santos. Uma partida que eu vejo, né, muito mais importante, tem uma importância gigantesca para a temporada 2025, né, em comparação ao primeiro jogo, ou o Campeonato Carioca. O Vasco tem que passar, né, de fase, porque mexe com o nosso calendário, depois do que a gente fez no ano passado, chegando numa semifinal, e até pela importância financeira, né, que essa competição traz de você ir passando pelas fases, a gente tem que passar pelo Nova Iguaçu. O momento é difícil, é complicado, pelo que o Vasco vem apresentando, mas eu entendo que a gente tem que entrar com aquela postura, com aquela pegada, com aquela energia do primeiro tempo contra o Flamengo, porque sem a bola foi um time muito guerreiro, um time muito lutador, e é o que eu falei, eu não vou exaltar isso porque isso é o mínimo, né, dos jogadores que jogam com a camisa do Vasco, entendendo a nossa dificuldade técnica, então vontade não pode faltar, e não faltou, né, principalmente ali no primeiro tempo, e no segundo tempo realmente o time, né, desandou, e eu entendo que você ficar correndo atrás realmente tem um desgaste muito grande, e aí é uma outra questão que a gente traz para essa partida contra o Nova Iguaçu, a gente precisa ganhar a partida, o Vasco precisa ganhar o jogo, como também precisava, né, do resultado positivo, porque o Flamengo tem a vantagem nessa decisão aí, nessa semifinal do Campeonato Carioca. Mas no jogo contra o Nova Iguaçu, o empate vai para os pênaltis. E ninguém quer passar por isso, né, nesse momento, né? Já passamos bastante no ano passado e o coração, né, vamos lá, vamos classificar no tempo normal. E acho, né, com essa imagem aí que eu tô mostrando para vocês, do Lloyd, que treinou hoje também, Nuno, Garré, eu entendo que esses jogadores têm que, cara, iniciar a partida. Eu não tô falando que tem que ser dois, né, ou Nuno e Lloyd, Nuno e Garré, Lloyd Garré, mas, cara, um deles tem que começar, porque a gente precisa ser um time mais criativo, ter mais dinâmica nesse ataque, porque o nosso time é muito fácil de marcar, é pouco criativo, não tem muita coisa. A gente, no primeiro tempo, teve ali uma jogada com o Jair, que a gente pressionou a marcação, aí teve a jogada com o Ryan, se os cruzamentos não acontecerem, ou com o Piton, ou com o PH, né, a gente vai até citar isso aqui, a coisa não flui. Então eu acho que ter esse jogador como o Lloyd, que em poucos minutos mostrou ali, né, alguma qualidade no drible, de partir para dentro, de movimentação, que ele toca lá pro PH e tenta fazer o facão e o PH me faz o favor de fazer uma virada absurda. Então um deles tem que estar em campo pra gente ter alguma coisa diferente aí no comando de ataque que não vem tendo. O Vasco é muita palavra, eu acho previsível, porque marcou o Verratti, né, todo mundo vê que já era, né, como foi agora contra o Flamengo. Então eu entendo que esses jogadores, cara, já com um pouco mais de tempo, né, não o ideal, não o ponto da gente começar já a cobrar o Carille, não acho isso, mas um deles, né, pelo menos, principalmente o Lloyd ou o Nuno, que estavam jogando, já que o Garré não jogava desde dezembro lá pelo time dele russo. Queria saber se vocês pensam da mesma forma que eu. E aí, pra finalizar a nossa resenha, quero trazer esses dois cortes aqui do Canhotinha, falando ali do Coutinho, do Verratti, da dinâmica do time, e o De Aranha falando também, dando um apelido ali pro Coutinho, né, foi o tal do jogo, e também falando do PH. Se liga só. Tentando com o Coutinho
entre aspas, o Coutinho ser o Arrascaeta do Vasco. Dominar a bola, tocar, porque ele estava com Matheus, Jair e Hugo Moura. Então, os três no meio do campo, tentando tocar essa bola para o Coutinho fazer as jogadas para os dois de frente. Porque a jogada, todo mundo sabe disso, a jogada do Verratti não é o toque. A jogada do Verratti é o cruzamento. E o cruzamento do Vasco, a não ser no finalzinho do jogo, foi horroroso em relação ao Verratti. O Verratti ficava esperando a bola. A bola não chegava aonde ele estava. Ou passava dele, ou caía antes. Então não adianta o Verratti. Para que é o Verratti? O Verratti é para disputar a bola e ganhar as bolas. Quase sempre ele ganha todos os cruzamentos. E ele não conseguiu fazer isso. Então, o único jogador rápido, né, no ataque do Vasco, que poderia ser mais acionado, era exatamente o Rayan, que não foi tão acionado pelo Coutinho, que é, né, o principal armador, ou quarto homem de meio do campo, né, para armar jogadas para os homens de frente. Não é o caso aqui no Flamengo, que tem o Arrascaeta, tem o Gerson, tem o Pulgar, que chega na frente, tem o Plata e o Bruno Henrique. O Vasco só foi ter uma oportunidade no segundo tempo. Pasmem vocês, sabe quando? No minuto 50. Uma falta aqui em cima do Paulo Henrique. Que cavalo, hein? Que cavalo, eu me lembro de Valdo Cavalo, garotinho, lateral do Fluminense, que muito tempo foi lateral da seleção. Eu só vou dar um conselho ao Paulo Henrique, meu filho, fica um pouquinho depois do treino, caprichando nos cruzamentos, que é o seu único defeito. Você só perde hoje no futebol brasileiro, como lateral, para o menino Wesley, que é o melhor lateral da atualidade. E você pode se candidatar a, inclusive, a ir para a seleção brasileira, porque você tem um vigor físico impressionante e o único defeito que você tem é esse, o cruzamento. Que, aliás, se não fosse isso, você estaria jogando nos melhores times do mundo. E foram 50 minutos. O Payet, que tinha entrado no lugar do Mortinho em campo para mim, foi o Felipe Coutinho. Tá aí. Assim, em relação ao PH, eu venho falando aqui para vocês que é o melhor jogador do Vasco nesse momento, né? Na temporada de 2025. Eu acho que é o mais regular, podemos dizer assim. Ele tem essa dificuldade realmente no cruzamento. Eu acho que se você for fazer aí uma estatística, uma análise de números em relação aos cruzamentos do PH, eu acho que ele cruza muito mais com a perna esquerda do que propriamente com a direita, que é a perna boa dele. Vocês já repararam isso, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que criar mais alternativas para o PH chegar no fundo com a perna boa dele, porque geralmente quando o PH chega no fundo, é sempre ali tendo um combate, tendo uma marcação, e aí ele não dá o tapa pro fundo, geralmente ele vem pra perna canhota e faz esse cruzamento, não é a perna boa dele, então é aquele papo. Com a direita já é difícil, você imagina, né, com a canhota, mas mesmo assim é um cara que consegue agregar com essa força física na marcação, puxa alguns contra-ataques, dá essa dinâmica de velocidade na frente, e eu concordo com o Dé. Se ele melhorar essa questão do cruzamento, realmente vai dar um excelente lateral, já que é uma posição que está em falta, né, no futebol brasileiro. Em relação ali ao Coutinho, e pegando também o que o Canhotinha falou, família, é aquilo que eu falo aqui com vocês. Eu entendo e concordo que o Coutinho tem que entregar um pouco mais, claro. Agora, poxa, se a gente não levar em consideração que a dinâmica do jogo ali contra o Flamengo, ela não contribui, ela não ajuda o perfil do Felipe Coutinho, e você pode tirar o Felipe Coutinho, por exemplo, e bota ali o Alan Patrick, por exemplo, bota ali o Arrascaeta, vocês vão ver, os caras não vão pegar na bola, os caras não vão render, porque fisicamente não são esses atletas, são os caras para ter a bola, o time ter a bola e fazer o time jogar. Então, nesse jogo, especificamente falando aí do Flamengo, claro que o Felipe Coutinho vai ter dificuldade, gente, porque o Vasco corre muito mais atrás do que fica com a bola. Então, claro que é um atleta que vai ter dificuldade nesse sentido, mas entendo que em outros momentos em que o Vasco tem mais a bola, o Felipe Coutinho também tem uma certa dificuldade. Mas, por exemplo, pega o jogo ali contra o Botafogo, não foi a partida, mas foi uma partida mais interessante do menino Couto em relação ao Botafogo, porque o Vasco teve um pouco mais de posse de bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, né, já caiu, né, como caiu aí contra o Flamengo nessa parte, como caiu no segundo tempo contra o Flamengo. Mas eu continuo aqui entendendo todas as críticas. Eu não estou falando que a galera que está criticando o Coutinho está errada de forma nenhuma, mas eu acredito que esses jogadores encaixando no time,
com condicionamento, entrosamento, o Felipe Coutinho vai performar melhor. Em relação ao Verratti, cara, é um debate muito bom, família. Muito bom porque, assim, quantas vezes a gente já viu o Verratti não pegar na bola o jogo inteiro e ser decisivo, né? Acho que não dá nem pra contar na mão, nas duas mãos. Porque ele já fez várias vezes isso, né? Lembra aqui, vou citar um jogo contra o Atlético Goianiense lá pela Copa do Brasil. Pegou na bola, Piton fez um cruzamento bonito, 1-0, a gente traz a vantagem pra cá. Então, várias vezes, esse ano ele já fez isso. Então, realmente não é um movimento fácil de tirar esse atleta. Agora, eu também entendo que nesse jogo, ou contra qualquer time que tenha mais posse de bola, é mais qualificado, cara, você pode testar, porque aí a gente nunca vai saber, né? Só em momentos que o Verratti estiver suspenso, como esse time vai sair tendo um atacante com mais recursos, com mais refino, né? Como é, por exemplo, o atleta que a gente tem, que é o Ryan hoje. Se esse time vai conseguir ter mais a bola, se o Vasco vai ter mais triangulações ali pelo centro do campo, né, pela grande área ali, naquele setor que o Verratti não sabe absolutamente nada, né? É difícil quando ele sai ali da área, esquece, não vai sair nada dos pés do Verratti, então a gente nunca vai saber como é que vai ser ali o Felipe Coutinho associando com um cara que sabe tocar mais a bola. Então eu acho que tem que testar. Não é um movimento fácil, né, de você fazer, de trocar ali o Verratti, porque, como eu disse, né, quantas vezes a gente já viu ele não pegando na bola e sendo decisivo. Mas eu acho que tem que testar. Tem que testar, porque realmente isso eu não entendo. Aonde está essa regra, essa lei que não pode tirar o Verratti? Eu não consigo compreender, e eu concordo com o Canhotinha. Nesse jogo contra o Flamengo, poderia ter testado isso, ter um time mais físico, pra gente marcar, pro Ryan fazer o que o Bruno Henrique estava fazendo, por exemplo, de pressionar o goleiro, de pressionar os zagueiros. O Verratti não tem essa intensidade que o Ryan poderia colocar ali jogando como último homem, como 9. De repente é uma possibilidade, sim, que o Carille tenha que pensar aí em outras partidas. Eu vejo dessa forma, queria saber a opinião de vocês. Fui!